Olá a todos! Hoje vamos ter uma aula sobre o provimento CNJ 195/2015, conhecido provimento do IRE, aqui pela Escola Nacional dos Notários e Registradores, um oferecimento da Anoreg BR e também do CNR. E vamos tratar sobre um tema que está sendo objeto de grande discussão na seara dos registros imobiliários, dos registros públicos, que é exatamente esse provimento com várias questões que remetem ao saneamento, à regularização dos registros imobiliários. Eu sou Jean Malman, sou tabelião e oficial de registro de imóveis em Goiás, no município de Posse, e eu também atuei ativamente na elaboração, fui um dos autores intelectuais da minuta do provimento do CNJ, tendo escrito a maior parte do provimento e levado as informações junto ao CNJ. Também atuei como interventor no pré-protótipo, que eu vou falar aqui para vocês, que foi o pontapé inicial para esse trabalho, e atuei no grupo de trabalho que deu ensejo ao atual provimento. O provimento CNJ 195 de 2025, ele tem uma grande ressonância para os registradores de imóveis, e a gente precisa entender basicamente a sua origem para poder explicar como que ele chega a um grau de detalhamento tão grande em relação ao respectivo saneamento de matrículas e dos registros públicos. Então vamos entender um pouquinho aqui a origem do provimento do IERE. Bom, a origem dele se dá lá em 2019, ainda não tinha nada de ideia sobre o inventário estatístico, criação de um provimento, mas surge da minha necessidade enquanto interventor, fui nomeado interventor em um município da Bahia chamado Paratinga, e nesse município várias pessoas me procuravam dizendo: olha, eu não consigo regularizar meu imóvel porque tem sobreposição sobre o meu imóvel. Eu não estou conseguindo regularizar porque tem uma matrícula que está dizendo que está sobrepondo. No CIGEF eu não consigo apresentar nada porque diz que tem sobreposição. O que eu tive de criar um procedimento para resolver esse problema inicial, e esse problema eu encaminhei essa informação para a corregedoria, que me autorizou suspender por um determinado período quaisquer atos sobre principalmente os imóveis rurais, para verificar eventuais sobreposições de área. E dessa forma, acabamos encontrando e entregando no relatório circunstanciado e entregue por conta da intervenção mais de 2.000 sobreposições de área, mais de 200 imóveis que ficaram fora da própria circunscrição territorial do município de Paratinga, imóveis gigantescos. Então havia um problema ali de possível grilagem de terras, fraudes procedimentais que geraram 12 vezes a área do município. E aí nós tivemos que encontrar uma forma de resolver isso. A esse primeiro momento, que se deu entre 2019 e 2020, eu chamo de pré-protótipo, porque acontece antes do CNJ entrar em ação. E é ocorrido apenas na Bahia, nesse primeiro momento. Ainda não tinha-se uma ideia de criar um inventário estatístico ou um sistema de informação geográfico que fosse utilizado para isso. O que acontece? Em 2020 e 2021, se criou o grupo de trabalho chamado Laboratório de Inteligência Objetivos de Desenvolvimento Social, LIODS, CNJ, 16 de 2020, que se chamou de protótipo do IERE. Qual que era a finalidade? O Superior Tribunal de Justiça, ele determinou que o CNJ ele apresentasse algumas informações cartorárias
em relação à questão da Operação Faroeste, que foi uma operação da Polícia Federal, que inclusive prendeu alguns membros do Poder Judiciário da Bahia por conta de venda de sentenças e grilagem de terras. Isso ocorreu em Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia. Então, o que aconteceu? Nós tivemos algumas reuniões com o INCRA, com a Secretaria de Patrimônio da União, o Ministério do Meio Ambiente, Receita Federal, que se verificou os grandes gargalos. Então, havia interesse na unificação de cadastros imobiliários e cria-se um grupo de trabalho para a criação de um procedimento padrão no RI baseado no pré-protótipo feito lá em Paratinga, criado à época a partir da necessidade que tive no registro de imóveis de lá. Surge então o esboço de inventário estatístico do registro de imóveis e eu tive a honra então de participar desse grupo de trabalho e fazer a minuta do provimento, que seria em tese um provimento nacional do IERE. E se determinou uma força de trabalho para realizar em Formosa do Rio Preto, no estado da Bahia, e Santa Rita de Cássia, também no estado da Bahia, como forma de levantamento para a Operação Faroeste, num prazo extremamente diminuto de apenas 90 dias. E foi possível fazer essa força-tarefa, que na época foi coordenada pela juíza auxiliar da Corregedoria da Bahia, a doutora Liz Rezende, tendo participação de diversos colegas notáveis também. Além de mim, participou também o Dr. Pedro Bacelar, também o Dr. José Arimateia, à época vice-presidente do IRIB, o então presidente do ENR também, Dr. Flausilino. E a gente teve um grupo que montou essa força-tarefa para resolver a questão da Operação Faroeste, mas também criar a minuta que ficou a meu cargo, e depois a gente entrou para debate em relação a o que poderia ser melhorado com essa minuta. O que acontece? Como iniciou-se o trabalho na Bahia, a então conselheira Maria Tereza Willi, que foi a conselheira do CNJ que teve o interesse maior e colocou para frente esse grupo de trabalho, ela entendeu que não havia ainda uma maturidade suficiente para criar-se desde logo um provimento nacional. Esse provimento, então, ele se determinou que a Corregedoria do Estado da Bahia que publicasse no próprio Estado um ato normativo que regulamentasse o IERE, que é basicamente uma versão do provimento 195, que existe desde 2021 lá no Estado da Bahia, que foi o provimento conjunto da Corregedoria Geral de Justiça e da Corregedoria das Comarcas do Interior da Bahia, número 8 de 2021. Em 2022 e 2023, por meio de portaria, surge o projeto piloto, ou seja, a gente teve um pré-protótipo, um protótipo e depois um projeto piloto em 22 cartórios de registro de imóveis da Bahia. A escolha desses cartórios se deu em todas as regiões da Bahia, e também cartórios grandes, médios e pequenos, e com problemas fundiários e sem problemas fundiários, exatamente para verificar a utilidade e a importância do provimento. Em 2023, os relatórios desses projetos pilotos foram entregues à Corregedoria Geral da Bahia. Também em 2023, o IERE ele passa a ser uma meta nacional a ser proposta, o CNJ. E em 2024, o CNJ ele vai emitir um edital de consulta pública que recebe várias sugestões de registradores de imóveis, de advogados, de engenheiros, de pessoas do mercado imobiliário, para a melhoria desse provimento. E esse edital de consulta pública ele é finalizado em 2024
Em 2025, então, surge o provimento 195 de 2025, que é exatamente o nosso, que ficou conhecido no meio registral, no meio cartorário já, como provimento do IRE, que ele altera o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, para criar o Inventário Estatístico Eletrônico do Registro de Imóveis, o IRE, e o Sistema de Informações Geográficas do Registro de Imóveis, que é o SIG-RI, além de disciplinar diversos procedimentos de saneamento e retificação no Registro de Imóveis, dando inclusive outras providências. Importante dizer que o inventário estatístico ele teve recomendação, inclusive, de órgãos internacionais, a exemplo da Transparência Internacional Brasil, que recomendou ao CNJ que criasse o procedimento, isso no ano de 2022. Tiveram também aprovações em 2 encontros nacionais dos corregedores gerais dos estados para que incentivasse as corregedorias estaduais a fiscalizar e realizar inventário estatístico registral, que é o enunciado 7 do 91º INCOGE, da Carta de Porto Alegre, e também o enunciado 15 do 92º INCOGE, que é a Carta de São Luís. Além disso, dentro do Ministério da Justiça, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o ENCLA, ele apresentou-se ali sugestão para que houvesse regulação pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis da utilização obrigatória do Sistema de Informações Geográficas do Registro de Imóveis do Brasil, SIG-RI, para o cadastro e edição de polígonos individuais nas serventias imobiliárias e criação de um inventário estatístico do registro de imóveis. Então, basicamente aqui a gente traçou a origem desse procedimento, que é algo importante entender por que se criou essa minuta, qual a importância dela para o nosso para a criação até os dias de hoje. E a gente pode agora falar também sobre alguns elementos do próprio provimento, alguns conceitos essenciais. O provimento ele traz a ideia de que o registrador de imóveis ele tem por obrigação fazer o controle da malha imobiliária, o controle de disponibilidade e o controle de unicidade matricial. Basicamente, o que estabelece o provimento é que haja um princípio fiscalizatório por parte do registrador de imóveis de que ele faça o controle daquele mosaico existente dentro da sua circunscrição, então verificando se não há sobreposições entre áreas, entre imóveis, e sobreposições, e além de sobreposições, lacunas entre imóveis. Isso tem qual finalidade? Exatamente evitar que haja lesão a terceiros a partir do georreferenciamento. O que acontece com o georreferenciamento? O georreferenciamento ele tem a finalidade de colocar cada imóvel, a descrição de cada imóvel muito específica, num local específico dentro do globo terrestre. Desse modo, a partir do provimento, tendo o Sistema de Informações Geográfico, o SIG-RI, funcionando, compete ao registrador de imóveis lançar retroativamente, ou seja, através do inventário estatístico registral, todas as informações do seu acervo, ou seja, o acervo retroativo, todos os georreferenciamentos, e a partir dali, tudo que chegar, todos os atos que forem apresentados no registro de imóveis, eles devem ser inseridos no sistema de informações geográficas do registro de imóveis. Para quê? Para que haja a situação em que se possa perceber que um imóvel não está superposto a outro.
Essa é uma obrigação que passa de forma expressa pelo provimento a ser observada pelo registrador de imóveis, ou seja, o registrador tem a ideia de um princípio fiscalizatório, de fiscalização desse mosaico do registro de imóveis, mosaico de imóveis existentes, que é exatamente o controle da malha imobiliária. Além disso, o provimento deixa claro que a partir da realização do IR e do SIG-RI deve ocorrer o controle de disponibilidade, ou seja, a verificação sempre se não há, por exemplo, duplicidade ou multiplicidade de matrículas a ponto de gerar uma situação de um imóvel ser vendido duas vezes. Enfim, essa é uma questão obrigatória. E a unicidade, o controle de unicidade matricial decorre daquilo que nós já temos lá na Lei 6.015, no artigo 176 da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, a estabelecer que para cada imóvel deve haver uma matrícula e para cada matrícula deve haver um imóvel. Desse modo, deve haver, a partir da realização do inventário eletrônico estatístico, deve ocorrer a análise se existe ou não duplicidade ou multiplicidade de matrícula, se as transcrições ou matrículas elas foram encerradas corretamente, que são parte do levantamento decorrente do inventário eletrônico estatístico do registro de imóveis. E quais são os benefícios do provimento 195 do CNJ em relação à atividade registral? Bom, o provimento 195 ele traz essa ideia de um maior controle da malha imobiliária, como a gente acabou de falar. Então esse talvez seja o principal benefício. Além disso, a partir desse controle vai ser possível verificar, identificar, prevenir e também combater a grilagem de terras, que é um problema identificado principalmente nos levantamentos em alguns estados, como acontece em estados do Mato Piba e também na Amazônia Legal, por meio de uma análise das sobreposições existentes, como se verificou a partir da experimentação no estado da Bahia, e com a identificação das sobreposições e dos erros existentes no acervo registral, realizar então uma maior prevenção e combate à grilagem de terras, melhorando assim também o próprio sistema registral e a governança fundiária. Além disso, haverá a identificação da área pública, das áreas públicas e privadas, das áreas urbanas e rurais e principalmente daquelas áreas que são registradas e não registradas. A gente tem também uma maior concentração dos atos e publicidade das irregularidades através das averbações de notícia de sobreposição, de duplicidade de matrícula, de erro na poligonal, dentre outras que são previstas no provimento, do encaminhamento de informações para eventual bloqueio de matrícula pela via administrativo, judicial, cancelamentos e levantamentos de restrição. Além disso, é importante pontuar que o artigo 320-O, parágrafo 1º, do Código Nacional de Normas, incluído pelo provimento 195, vem a estabelecer uma grande novidade nessa seara da concentração dos atos na matrícula. Por quê? Ele estabelece que o ONR ele vai editar um manual técnico em relação à qualidade da infraestrutura e os padrões tecnológicos para consulta, recepção e resposta automatizada de dados estruturados, bem como de procedimentos a ser realizados pelos oficiais de registro de imóveis para implantação e funcionamento de um sistema nacional de gravames imobiliários. Basicamente, o que está estabelecendo aqui é a criação pelo ONR, a possibilidade de criação, implementação pelo nosso operador nacional do registro eletrônico de imóveis, de uma central nacional de gravames do registro de imóveis. Ou seja, viabiliza que todos os gravames, todos os ônus, restrições possam estar publicizados no
pelo NR em uma única central. Assim como a gente tem hoje a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, nós temos agora a possibilidade de regulamentar pelo NR e implementar essa tecnologia de uma Central Nacional de gravames, todos os gravames, penhoras, arrestos, sequestros, sentenças de falência, etc. Então veja que o provimento foi muito importante para estabelecer o princípio da concentração dos atos da matrícula de forma ainda mais forte do que a gente tinha já na legislação. Além disso, estabelece o dever de padronização de procedimentos e de dados na matrícula quando vem a estabelecer várias informações obrigatórias a estarem previstas nos registros imobiliários e também prever que o NR vai criar procedimentos operacionais padrão para padronizar tanto os modelos como também os procedimentos registrais a nível nacional. Talvez uma das mais importantes questões que nós temos é a unificação de cadastros públicos com os registros públicos. Atualmente, a gente não tem um único cadastro imobiliário. A gente tem, por exemplo, só o INCRA tem o SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, e também tem o CCIR, né, que é o cadastro do imóvel rural. Na Receita Federal, a gente tem o Cadastro Imobiliário Brasileiro. De sua vez, os órgãos ambientais têm um cadastro ambiental rural. Cada município tem tem o seu próprio cadastro, que gera uma dificuldade, e todos esses cadastros, eles não são, além de não serem unificados, eles não se interconectam. A ideia é que, a partir de atuação do levantamento do IERE, a gente possa ter informação dos cadastros que já estão nas matrículas. Também se estabelece que todos os cadastros devem estar averbados nas matrículas, então deve estar na matrícula o CCIR, o CAR, o CIB e, se for um imóvel urbano, também deve estar o cadastro imobiliário municipal, para que tudo isso seja colocado dentro do sistema de informações geográfico e possa fazer uma interconexão entre os cadastros públicos, ou seja, ter uma interoperabilidade entre eles. Então, com certeza, um dos maiores benefícios é a unificação de todos os cadastros imobiliários com o registro de imóveis, o que vai ser possível a partir do IRE e também da implementação da ferramenta do Sistema de Informação Geográfica. Além disso, há a ideia do cumprimento da antiga meta 19 do CNJ, que é o encerramento gradual das transcrições, das transmissões, que são aqueles registros anteriores a 1973, ou seja, anteriores à Lei de Registros Públicos, que continuam vigentes até hoje, mas que acabam tendo tendo uma descrição muito precária. Então a ideia é que, a partir da implementação do provimento, nós possamos ir até fazer o inventário eletrônico estatístico, ou seja, verificar as transcrições e as matrículas para encontrar quais são os registros anteriores e averbar gradualmente os respectivos encerramentos ou cancelamentos das transcrições e das matrículas que deveriam ter sido encerradas, mas não foram, o que vai também fortalecer as informações do registro de imóveis, desativando, digamos assim, transcrições que já deveriam ter a sua anotação ou averbação de cancelamento. E, por fim, também uma questão bastante interessante é que o provimento do CNJ, ele foi gestado ainda sob a égide do relatório do Doing Business. O que é o relatório do Doing Business? É uma análise
de melhoria do ambiente de negócios feita pelo Banco Mundial e que verifica vários tópicos, dentre eles o tópico registro de propriedades. E no registro de propriedades, algumas exigências ali existiam dentro do Banco Mundial, que o Brasil não cumpria, como, por exemplo, a criação de uma central nacional de gravames, a ideia de ter estatísticas sobre o registro imobiliário e maior transparência. E o Brasil acabava cumprindo parcialmente alguns desses critérios ou não cumprindo, exatamente porque faltava uma regulamentação mais forte, mais efetiva. O relatório do Doing Business ele acabou sendo descontinuado recentemente. No entanto, o Banco Mundial ele continua fazendo, ele visa criar um novo relatório no lugar do Doing Business com práticas próximas a essa. Então, o que o Brasil fez, além de melhorar o ranking do Brasil, o que o registro de imóveis pode fazer, além de melhorar o ranking do Brasil num relatório do Banco Mundial, é também gerar uma melhora do sistema registral imobiliário e principalmente da governança fundiária, de acordo com padrões internacionais. Por isso que o provimento 195 ele tem toda uma origem que vai viabilizar uma melhoria não só dos procedimentos registrais, como também uma melhoria em relação ao ambiente de negócios como um todo dentro do mercado imobiliário.